O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 206 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1601 ao número 1611. Artigo 7º. O sacramento do matrimônio. A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão da vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges, à geração e à educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. O matrimônio no desígnio de Deus. A Sagrada Escritura inicia com a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus, e conclui com a visão das núpcias do Cordeiro. De um extremo ao outro, a Escritura fala do casamento e de seu mistério, de sua instituição e do sentido que lhe foi dado por Deus, de sua origem e de seu fim, de suas diversas realizações ao longo da história da salvação, de suas dificuldades provenientes do pecado, de sua renovação no Senhor, na nova aliança de Cristo e da Igreja. O matrimônio na ordem da criação. A íntima comunhão de vida e de amor conjugal, estabelecida pelo Criador e estruturada com leis próprias, é constituída pelo pacto conjugal. Deus mesmo é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, tal qual saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu no curso dos séculos nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Essas diversidades não devem levar ao esquecimento dos traços comuns e permanentes. Ainda que a dignidade dessa instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza, existe, contudo, em todas as culturas, certo sentido da grandeza da união matrimonial. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado, homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Esse amor é bom, muito bom aos olhos do Criador, que é amor. Esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a se realizar na obra comum de preservação da criação. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, a Sagrada Escritura o afirma: não é bom que o homem esteja só. A mulher, carne de sua carne, é igual a ele, bem próxima dele. Lhe foi dada por Deus como um auxílio, representando assim Deus em quem está o nosso socorro. Por isso deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O próprio Senhor nos mostra que isto significa uma unidade indefectível de suas duas vidas, lembrando qual foi desde o princípio o desígnio do Criador, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne.
O casamento sob o regime do pecado. Todo homem sofre a experiência do mal à sua volta e em si mesmo. Esta experiência também se faz sentir nas relações entre o homem e a mulher. Sua união sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, pelo ciúme e por conflitos que podem chegar ao ódio e à ruptura. Essa desordem pode se manifestar de maneira mais grave ou menos grave, e pode ser mais superada ou menos superada, segundo as culturas, as épocas, os indivíduos. Tais dificuldades, no entanto, parecem ter caráter universal. Segundo a fé, essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações, mas do pecado. Tendo sido uma ruptura com Deus, o primeiro pecado tem, como primeira consequência, a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Suas relações começam a ser deformadas por acusações recíprocas. Sua atração mútua, dom do próprio Criador, transforma-se em relações de dominação e cobiça. A bela vocação do homem e da mulher para serem fecundos, multiplicarem-se e sujeitarem a terra é onerada pelas dores de parto e pelo suor do ganha-pão. Não obstante, a ordem da criação subsiste, apesar de gravemente perturbada. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça que Deus, em sua misericórdia infinita, jamais lhes recusou. Sem esta ajuda, homem e a mulher não podem chegar a realizar a união de suas vidas para a qual foram criados no princípio. O casamento sob a pedagogia da lei. Em sua misericórdia, Deus não abandonou o homem pecador. As penas que acompanham o pecado, entre dores darás à luz os filhos. O trabalho com o suor do teu rosto constituem também remédios que atenuam os prejuízos do pecado. Após a queda, o casamento ajuda a vencer a centralização em si mesmo, o egoísmo, a busca do próprio prazer e a se abrir ao outro a ajuda mútua ao dom de si. A consciência moral concernente à unidade e à indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sob a pedagogia da lei antiga. A poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não fora explicitamente rejeitada. Entretanto, a lei dada a Moisés visava proteger a mulher contra a arbitrariedade do domínio do homem, ainda que, segundo a palavra do Senhor, também ela trouxesse os traços da dureza do coração do homem, motivo pelo qual Moisés permitiu o repúdio da mulher. Examinando a aliança de Deus com Israel, sob a imagem de um amor conjugal exclusivo e fiel, os profetas prepararam a consciência do povo eleito para a compreensão mais profunda da unicidade e da indissolubilidade do matrimônio. Os livros de Rute e de Tobias dão testemunhos comoventes do elevado sentido do casamento, da fidelidade e da ternura dos esposos. A tradição sempre viu, no Cântico dos Cânticos, uma expressão única do amor humano, visto que é reflexo do amor de Deus. Amor forte como a morte, que as águas torrenciais não puderam extinguir. Papa Francisco, audiência geral. Caros irmãos e irmãs, bom dia. Hoje concluímos o ciclo de catequese sobre os sacramentos, falando sobre o matrimônio. Este sacramento leva-nos ao cerne do desígnio de Deus, que é um plano de aliança com o seu povo, com todos nós, um desígnio de comunhão. No início do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, coroando a narração sobre a criação, afirma-se: Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A imagem de Deus é o casal no matrimônio, o homem e a mulher, não só o homem, não somente a mulher, mas os dois juntos. Esta é a imagem de Deus, o amor, a aliança de Deus conosco,
está representada na aliança entre o homem e a mulher. Isto é muito bonito. Somos criados para amar, como reflexo de Deus e do seu amor. Na união conjugal, o homem e a mulher realizam esta vocação no sinal da reciprocidade e da comunhão de vida plena e definitiva. Quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles, imprime neles os seus lineamentos e o caráter indelével do seu amor. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Com efeito, também Deus é comunhão. As três pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo vivem sempre e para sempre em unidade perfeita. É precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio. Dos dois esposos, Deus faz uma só existência. A Bíblia usa a expressão forte e diz: uma só carne. Tão íntima é a união entre o homem e a mulher no matrimônio. Eis precisamente o mistério do matrimônio. O amor de Deus reflete-se no casal que decide viver juntos. Por isso, o homem deixa sua casa, a casa dos seus pais, e vai viver com a sua mulher, unindo-se tão fortemente a ela que os dois se tornam, reza a Bíblia, uma só carne. Na carta aos Efésios, São Paulo frisa que nos esposos cristãos se reflete um mistério grandioso, a relação instaurada por Cristo com a Igreja, uma relação nupcial. Igreja é a esposa de Cristo. Esta é a relação. Isto significa que o matrimônio corresponde a uma vocação específica e deve ser considerado uma consagração. É uma consagração. O homem e a mulher são consagrados no seu amor. Com efeito, em virtude do sacramento, os esposos são revestidos de uma autêntica missão, para que possam tornar visível, a partir das realidades simples e ordinárias, o amor com que Cristo ama a sua Igreja, continuando a dar a vida por ela na fidelidade e no serviço. No sacramento do matrimônio há um desígnio deveras maravilhoso, e realiza-se na simplicidade e até na fragilidade da condição humana. Bem sabemos quantas dificuldades e provas enfrenta a vida de dois esposos. O importante é manter viva a união com Deus, que está na base do vínculo conjugal. E verdadeira unidade é sempre com o Senhor. Quando a família reza, o vínculo mantém-se. Quando o esposo reza pela sua esposa e a esposa pelo esposo, aquela união revigora-se, um reza pelo outro. É verdade que na vida matrimonial existem muitas dificuldades, muitas, que o trabalho, que o dinheiro não é suficiente, que os filhos enfrentam problemas, tantas dificuldades, e muitas vezes o marido e a esposa tornam-se um pouco nervosos e brigam entre si. Discutem. É assim, sempre se alterca no matrimônio, e às vezes até voam pratos, mas não devem entristecer-se por isso, pois a condição humana é melhor assim, e o segredo é que o amor é mais forte do que o momento litígio, e é por isso que eu aconselho sempre aos cônjuges: não deixeis que termine o dia em que discutistes, sem fazer as pazes. Sempre, e para fazer as pazes, não é necessário chamar as Nações Unidas que venham para casa para instaurar a paz. É suficiente um pequeno gesto, uma carícia, e até amanhã. E amanhã tudo recomeça. Esta é a vida. É preciso levá-la adiante assim, levá-la em frente com a coragem de querer vivê-la juntos. E isto é grandioso, é bonito. A vida matrimonial é realmente bela, e devemos preservá-la sempre, cuidando dos filhos. Outras vezes eu já disse nesta praça algo que contribuiu muito para a vida matrimonial. Trata-se de 3 palavras que é necessário pronunciar sempre, 3 palavras que devem existir sempre em casa: com licença, obrigado, desculpa. Eis as 3 palavras mágicas. Com licença, para não interromper na vida dos cônjuges. Com licença, como te parece isto? Com licença, permite-me. Obrigado, agradecer ao cônjuge. Obrigado por aquilo que fizeste por mim. Obrigado por isto, a beleza da gratidão. E dado que todos nós erramos, há outra palavra um pouco difícil de pronunciar, mas necessária: desculpa. Com licença, obrigado e desculpa.
Com estas 3 palavras, com a oração do esposo pela esposa e vice-versa, voltando a fazer as pazes sempre antes que o dia termine, o matrimônio irá em frente. As 3 palavras mágicas, a oração e fazer as pazes sempre. Que o Senhor vos abençoe e orai por mim. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!